Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Os deveres e direitos políticos de um crente em Jesus Cristo, genuinamente bíblico. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Sagrada Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Prescritor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. Concernente às próximas eleições, temos de responder a uma pergunta de suma importância. Quais os direitos políticos de um genuíno crente em Jesus Cristo? Antes de tudo, conscientizemo-nos de que não estamos a falar apenas em direitos, mas igualmente em deveres. Logo, devido à nossa dupla cidadania, terrena e celeste, precisamos aplicar à nossa vida o que nos recomendou nosso Senhor. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22 e versículo 21. Procedamos então de tal forma, a fim de que o Santo Evangelho seja glorificado em todas as áreas e circunstâncias em que viermos a atuar. Isso significa que enquanto o Senhor Jesus não vier arrebatar-nos, nós, Igreja de Deus, continuaremos a ser o sal da terra e a luz do mundo, inclusive no campo movediço e traiçoeiro da política partidária. Ao realçar nossas obrigações como cidadãos deste mundo, exorta-nos o apóstolo Paulo. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13 e versículo 1. Isso não significa, porém, que devamos colocar os ordenamentos humanos acima dos divinos. Em caso de conflito, respondamos aos potentados deste século com as palavras do irmão Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 e versículo 29. Eventualmente, em virtude de nossa postura como servos de Deus, seremos entregues à morte, como foram os 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a medonha estátua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 e versículo 23. Se o Senhor quiser livrar-nos da morte, Ele o fará, porquanto detém Ele todo o poder nos céus e na terra. Doutra forma, que tenhamos a mesma determinação dos mártires da grande tribulação. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse capítulo 12 e versículo 11. Não estamos aqui a defender a desobediência civil, mas a obediência incondicional, racional e lógica ao Deus único, vivo e verdadeiro, conforme Ele nos requer. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5.
Tendo em vista estes pressupostos extraídos da Bíblia Sagrada, a soberana e inquestionável Palavra de Deus, apresentaremos nesta mensagem 10 verdades bíblicas concernentes à participação do genuíno crente bíblico num pleito eleitoral. Primeira verdade bíblica: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ao ressaltar a soberania do Deus de Israel sobre todos os povos, nações, tribos e línguas, declarou o salmista Davi: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Salmos 24, versículos 1 e 2. Se Deus tudo criou e a tudo mantém, possui ele o direito supremo de estabelecer normas e leis sobre todos em todas as áreas, inclusive na da política. Por conseguinte, todas as atividades humanas, inclusive a política partidária, têm de seguir necessariamente as regras do Criador e mantenedor de todas as coisas, o Deus da Bíblia Sagrada. Que estejam cientes, pois, os que se propõem a fazer política. Há regras supremas e últimas a serem conhecidas, acatadas e praticadas, que o Senhor, através dos santos profetas e dos apóstolos do Cordeiro, nos deixou nas Sagradas Escrituras. Se as violarmos, seremos penalizados no juízo final. Segunda verdade bíblica: todo político tem de ter junto de si um exemplar da Bíblia Sagrada, a fim de cumprir a soberana vontade daquele que criou os céus, a terra, o ser humano e as nações. Ao decretar as normas da futura realeza de Israel, ordenou o Senhor através de Moisés a nação hebreia. Será também que, quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para fazê-los. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 17, do versículo 18 ao 20. Lembro aqui o belo exemplo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao ser eleito em 2018, fez questão de apresentar a todos um exemplar da Bíblia Sagrada, uma cópia da Constituição Federal e uma biografia do estadista inglês Winston Churchill. Exatamente nesta ordem, vem ele cumprindo a sua missão junto ao povo brasileiro. Portanto, nenhuma lei pode estar acima da Sagrada Bíblia. Terceira verdade bíblica: todo político deve saber que perante Deus não passa de um mero serventuário, cuja missão é glorificar ao Todo-Poderoso e promover o bem comum. Em sua epístola aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo deixa bem patente qual o papel a ser desempenhado pelos políticos no contexto da família de Adão e Eva. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação,
porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Por conseguinte, que político algum no exercício de seu mandato venha ignorar a soberania do Deus da Bíblia Sagrada. Sendo o Criador dos céus, da terra, do ser humano e das nações, decretou ele soberanamente as regras que, publicadas no Antigo e no Novo Testamento, têm de ser acatadas e humildemente obedecidas por todos nós, governados e governantes. Quarta verdade bíblica. O político que desconsidera o senhorio do Deus da Bíblia Sagrada virá a ser vexativamente humilhado. O rei Nabucodonosor, 605 a 562 a.C., foi um dos mais notórios potentados da antiguidade. Ao exaltar-se, porém, contra o Deus da Bíblia Sagrada, viu-se despojado de todas as suas dignidades imperiais. Agora, despojado também de sua razão, viu-se a passer como as bestas fera, conforme ele mesmo viria a testemunhar. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. Que todos os políticos reconheçam, pois, esta comprovadíssima verdade. Acima dos poderosos deste mundo está o Deus Todo-Poderoso. O seu reino é sempiterno. Quinta verdade bíblica. Nenhuma lei humana pode estar acima das leis divinas. Em caso de conflito, os servos do Senhor daremos toda a prioridade a estas e não aquelas. Cidadãos que somos deste mundo, não ignoraremos nem desprezaremos suas leis. Cumpre-las-emos à risca, pois assim nos ensinam as Escrituras Sagradas. As mesmas Sagradas Escrituras nos ensinam, outro sim, que entre as leis humanas e as divinas terão estas sempre o nosso primado, conforme deixou o irmão Pedro bem explícito ao Sinédrio de Jerusalém, quando seus representantes ordenaram aos santos apóstolos a não mais pregarem em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 e versículo 29. Não estamos aqui a defender a desobediência civil. O que aqui ressaltamos é a genuína obediência bíblica.
Por acaso não agiram assim os pais de Moisés em relação ao decreto sanguinário de Faraó? Eis o que diz a Escritura. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Hebreus capítulo 11 e versículo 23. Sexta verdade bíblica. Todo político deve saber que um dia todos os potentados serão chamados a prestar contas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não está distante o dia em que todas as nações da terra submeter-se-ão ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, todos os reis, presidentes, governadores e potentados terão de saber necessariamente que todo o poder foi entregue pelo Pai Celeste ao seu Filho Eterno, conforme proclama o livro do Apocalipse. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, do versículo 14 ao 16. O governo de Jesus Cristo jamais será contestado, porquanto é sempre eterno. Sétima verdade bíblica. Nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, não podemos sufragar candidatos cujas agendas contrariem a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Forçados a curvar-se perante a formidável estátua erguida por Nabucodonosor, a fim de sufragá-la como seu Deus pessoal, os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a fazê-lo, pois em seu coração já haviam elegido o Deus único, vivo e verdadeiro. Diante da morte, professaram corajosamente a sua fé. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Logo, zelemos pela santidade e exclusividade de nosso voto. Só viremos a sufragar candidatos que, em suas agendas, não firam as verdades, princípios e valores da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e soberana Palavra de Deus. Oitava verdade bíblica. Embora tenhamos o direito de ser votados, nem sempre nos é conveniente apropriarmos-nos desta licitude, pois a vocação divina é superior à humana. Neste tópico, responderemos a uma inevitável e incômoda pergunta: é lícito a um pastor candidatar-se a um cargo eletivo? Legalmente, não há qualquer estorvo, pois a lei faculta-lhe este direito. Neste ponto, recorreremos à ponderação sempre oportuna do irmão Paulo. Preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12.
Diante do exposto pelo santo apóstolo, concluímos que não é conveniente a um pastor, biblicamente vocacionado e consciente de seu chamamento, abandonar o rebanho de Cristo para dedicar-se à política partidária. Recorreremos, neste ponto, a um oportuno conselho de Paulo que todos os obreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deveríamos seriamente considerar. Ninguém que limita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4. Levemos em consideração outro sim, que Neemias só veio a entregar-se ao ministério sagrado depois de haver se desligado de seus ofícios junto ao rei da Pérsia, segundo ele mesmo testemunha. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Neemias capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Vê-se, pois, que Neemias desligou-se do cargo público para dedicar-se exclusivamente ao serviço divino. Ele sabia que jamais poderia servir a dois senhores, pois ambos exigir-lhe-iam absoluta dedicação. Logo, a experiência mostra que não poderemos cuidar da Igreja do Senhor e da política partidária ao mesmo tempo. Eis outro exemplo bastante significativo. Mateus, ao ser convocado por Jesus, abandonou de imediato a coletoria de impostos a fim de abraçar o apostolado, conforme narra o Evangelho. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus capítulo 9 e versículo 9. Querido pastor, se você tem convicção de sua chamada ao santo ministério, dedique-se integralmente ao ministério santo. Não se apequene com os negócios efêmeros e enganosos desta vida. Consagre-se ao pastoreio da noiva do Cordeiro. Ouça, pois, a ordem de nosso Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21 e versículo 17. Ame os eleitos do Cordeiro. Em tempo. Não negocie com os votos de suas ovelhas, nem os prometa este ou aquele candidato. Limite-se a orientar o seu rebanho, a votar de conformidade com os princípios e valores da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nona verdade bíblica. Além de sufragarmos aqueles que governarão o nosso país, não deixemos de orar por eles, para que sejam bem-sucedidos na gestão da coisa pública e na promoção do bem comum. Eis o que nos prescreve o apóstolo Paulo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de pregações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4.
Aos exilados judeus em Babilônia, exorta o profeta Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias capítulo 29 e versículo 7. Portanto, cabe-nos, através do ministério da intercessão, mudar os rumos de nosso país. Supliquemos a Deus, pois, em prol de nosso povo. Ao som de nossa voz, o Senhor intervirá em nossa história. A partir daí, a nossa pátria será conhecida não por seu poderio militar, mas por seu firme compromisso com a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. 10ª verdade bíblica. É o nosso dever, como a voz profética de Deus, repreender as autoridades sempre que estas se fizerem réprobas. À semelhança de Daniel, estejamos sempre preparados a repreender nossos governantes, legisladores e juízes quando estes se fizerem réprobos, ou seja, reprovados diante de Deus e dos homens. Tal dever é inegociável e intransferível. Façamo-lo, porém, com a gravidade e a lianeza recomendadas pela Bíblia Sagrada. Constrangido pelo Senhor a repreender Nabucodonosor, rei de Babilônia, o santo profeta não fugiu à sua responsabilidade. Com a coragem de um genuíno homem de Deus, foi Daniel direto e incisivo. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel capítulo 4 e versículo 27. Somos a voz profética de Deus neste mundo. Façamo-la ressoar sempre que se fizer necessário. Concluindo, em virtude de nossa dupla cidadania, humana e celeste, não podemos ignorar o que ocorre em nosso bairro, cidade e país. Além de intercedermos pela sociedade na qual estamos inseridos, devemos participar de sua vida pública, elegendo seus representantes de acordo com a ética cristã. Quanto a nós, ministros do Santo Evangelho, permaneçamos na vocação com que fomos chamados pelo Santo, Imaculado e Eterno Cordeiro: apacentar as suas ovelhas e cordeirinhos. Querido pastor, não há cargo mais elevado e sublime do que este. Os outros, efêmeros. Este, o pastoreio das ovelhas de nosso Senhor, é eterno. Que Deus nos ajude e redima por completo o Brasil. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus dos céus, do ser humano e das nações. Em breve, Senhor, compareceremos às urnas para sufragar os nossos representantes e mandatários. Dá, Senhor, que sejamos bíblicos, essencialmente bíblicos, genuinamente bíblicos, e que votemos de acordo com os princípios, verdades e valores da Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Dá, Senhor, que sejamos responsáveis na escolha de nossos mandatários e representantes. Que possamos eleger os melhores dentre os melhores, e aqueles que te temem e que te amam, e que tremem diante de ti e da tua palavra. E que nós, pastores,
possamos continuar, Senhor, a cuidar das tuas ovelhas e dos teus cordeirinhos, até que Jesus, o teu eterno, imaculado e santo Cordeiro, venha buscar-nos, porque Ele é, e somente Ele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Dá, Senhor, que possamos servir o Brasil com o nosso voto, com o nosso sufrágio, para que o Brasil em breve seja de fato a pátria do Santo Evangelho, e que, evangelístico e missionário, possamos todos nós aqui, nas fronteiras do Brasil, levar a mensagem da cruz aos confins do mundo sem impedimento algum. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orai por nós.